Bom dia, Gabriel. Bom dia. O que nós estamos fazendo? Acordando. De madrugada de novo. Tentando acordar, né? Verdade. De madrugada? De madrugada. Se que horas são agora? Não sei. São Às vezes é melhor nem saber. 5h47. Então, pois é. 5h47. E qual é a temperatura ambiente? Baixíssimo, assim, perto do zero. Olha, é raro o Gabriel ficar com frio, viu? E nós levantamos assim de manhã, porque hoje tem nosso primeiro workshop presencial aqui em Nova Petrópolis. Nós viemos aqui pra Nova Petrópolis, ó, o Apolo tá até dormindo ainda. Estamos aqui nessa casinha. O carro tá ligado esquentando. Liga com o ar quente. A gente tá indo agora pro workshop pra encontrar o pessoal que tá chegando lá, pra preparar, na verdade, todo o credenciamento, ali, a parte inicial do workshop. Ó, tem credenciamento. Tem jeito, tem crachá. Tem crachá, você acha? E estamos super empolgados. Eu, na verdade, tô super ansioso aguardando esse momento. Vai ser um dia intenso de manejo e de aprendizado. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. E vocês vão acompanhar. Olha só que privilégio, hein? Eu preciso dizer pra vocês que o Gabriel tem um defeito. O Gabriel é perfeito, mas ele tem um defeito. Era pra gente levantar às 5h30. Ele botou pra despertar às 5h15, às 5h20, às 5h25. Eu acho que isso é um problema com homem, sabia? Porque o homem normalmente faz esse negócio de botar... É pra ter certeza. Cara, porque eu sou a única que acorda no primeiro. Eu acordo no primeiro também, mas eu boto mais 2 pra ter certeza que você não acorda. Você acorda no primeiro, desliga e volta a dormir. É, se eu não acordar no primeiro, eu tenho mais 2 chances antes de me chegar atrasado. Mas vai ser muito legal. A gente tá indo pra lá agora. Vou mostrar pra vocês o caminho. Se tiver alguma luz. Não, mas já tá amanhecendo. Tá começando a clarear já? Tá começando Maravilha. a clarear. Então, bora lá? Bora lá. Uhul! Chegamos! Deixa eu abrir lá as porteiras. Vai lá. Das abelhas, que a proposta é que todo mundo realmente consiga colocar a mão nas abelhas, fazer o manejo de visão, fazer as transferências e também todo o resto, né? O café, o almoço, tudo bem preparado para que vocês tenham uma experiência maravilhosa. Exatamente. Então, pessoal, meu nome é Jonatas, eu sou o cuidador desse Meliponário Caesar aqui. Eu tenho aqui por volta de 500, 600 colmeias e eu separei algumas colmeias para a gente poder hoje fazer o manejo, porque a ideia é que vocês saiam do virtual, da teoria e venham para a prática. As pessoas têm vergonha, medo de perguntar. Qualquer vocês pergunta podem... é válida. Exatamente, vocês podem perguntar, fiquem bem à vontade. Tudo que vocês perguntarem a gente vai responder, porque a gente está aqui para se ajudar, a gente é um grupo, né? Então, todos nós estamos no mesmo objetivo e no mesmo propósito. Então, fiquem bem à vontade, vão perguntando, vão falando e o negócio é todos nós interagir aqui. Exatamente. Espero que tenha um dia muito bacana com todos vocês. Olha, e como eu faço Pra lá- quem não conhece, né, você é o Gabriel. Eu sou o Gabriel Menosky, prazer. Não, mas tem gente que não te conhece, tem gente que veio do Jonas. Bom, inclusive, esse vídeo vai estar disponível depois lá no YouTube, vai ser a viagem abelhuda pro workshop, então vai ser bem bacana. A Júlia tá gravando ali, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Exatamente.
na produção da isca, na instalação da isca, a gente tem que sempre pensar na abelha escoteira, que é quem vai avaliar o local, quem vai se dirigir ao local para construir novos ninhos, né? Então, na hora que a gente vai instalar a isca que a gente preparou, a gente tem que pensar na onde essa abelha escoteira está procurando locais para construir ninho, para identificar um bom local para instalar. Se a gente está em meio rural ou natural, como é o caso daqui, a gente sempre vai procurar o local natural de identificação das abelhas, que é a madeira, troncos de árvore, ocos que tenham dentro de troncos de árvore. Se estamos no meio urbano, a gente vai procurar onde as abelhas do meio urbano estão construindo seus ninhos, normalmente perto de muros que tem espaço, ou em caixas de luz, alicerces de construção, que eu vi que muita gente falou que tem uma jataizinha, uma mirinzinha na escada, né, no alicerce das construções. Então são esses locais que a gente vai se dirigir à busca, sempre pensando que a abelha escoteira, na hora de procurar um novo local para construir um ninho, ela sempre busca oco, locais que estão protegidos normalmente do sol direto, né, de chuva muito intensa. Então são locais mais protegidos, um pouco mais dentro, assim, se for na mata, em árvores mais protegidas, normalmente árvores, se tiver em meio natural, que tem um tronco grande, que possam comportar um oco lá dentro, né? Eu vejo muita gente começando no canal, instalando iscas em árvores muito finas. Essas árvores, normalmente, na busca da abelha escoteira, são as últimas que elas vão procurar. Porque são árvores que não tem oco lá dentro, né? As abelhas não existe espaço físico para elas identificar. Então, o meu erro, posso... Claro, o meu erro, quando eu comecei, há 7 anos atrás, foi justamente esse. Porque tinha pouco conhecimento, tinha pouco material disponível e todo mundo mostrava as capturas, mas não mostrava o local ideal para captura. E eu fiz justamente o que o Gabriel falou. Eu fui em bergamoteira, laranjeira, as árvores mais finas, porque eu pensava, ali tem flor, automaticamente as abelhas vão ir enxamear aqui também. E não, eu tive uma decepção grande E assim. muita gente, eu vejo isso acontecendo, muita gente desiste de criar porque não captura. Tô começando, já tô um ano instalando isso, que eu não capturo nada, é só aranha, só formiga, não quero mais mexer com isso, mas às vezes a gente vai avaliar, a isca não tá preparada da forma correta, não tá instalada no local correto, não tá contemplando as espécies daquele local, que é o que eu falei pra vocês da questão do tamanho, né? Isso varia muito. E o que o Jonathan disse, as árvores que as abelhas estão usando para coleta de alimento não são indicadas para instalação de isca, porque além delas não serem tão grandes a ponto de uma abelha escoteira dirigir a atenção a essa árvore buscando um oco, as abelhas que estão lá não são escoteiras, são abelhas campeiras. E cada abelha dentro de uma colônia tem uma função muito bem estabelecida. Então as abelhas campeiras, elas não estão nem aí pro oco que você está instalando ali. Ela vai passar pela essa isca, para ela tanto faz como tanto fez. As abelhas que a gente procura são as que saem para buscar novos locais para ninho, são as abelhas escoteiras. E elas não estão nas plantas coletando alimento, afinal já tem muitas abelhas dessa mesma colônia fazendo isso. Elas estão assim, ó, são aquelas abelhinhas que a gente vê voando dando várias voltas em locais assim, procurando buraquinhos, ela chega perto do buraquinho, vê, vai embora, vai para outro. Essas abelhas são as que a gente está procurando. Se a gente não dirige a instalação para elas, nos locais que elas estão indo procurar, que normalmente são propícios a ter um oco, a gente não tem uma chance muito boa de capturar. A gente tem os discos no centro e, assim como num oco natural, os potes em volta também auxiliando no equilíbrio térmico. Os potes têm essa função também na caixinha. Isso, exatamente. O pessoal sempre pergunta, por que elas centralizam os discos e não fazem num canto ou no outro? É justamente pela questão do conforto térmico que elas vão receber no inverno. Então essa no inverno e no verão, né? Vai ser um protetor, uma barreira térmica, na verdade. A termorregulação funciona para amplos os dois aspectos, né? Então, com muito calor ou muito frio, a regulação térmica funciona. E a caixa ímpar tem essa vantagem também, né? Então a gente tem vantagens da baú, e vantagens da ímpar. A vantagem da ímpar é essa posição de acúmulo de potes em volta, que facilita a termorregulação. Muito obrigado. Vocês podem ver que a quantidade de operárias, de potes de alimento, se assemelha a baú. Então assim, igual o Jonathan disse, vai muito do meliponicultor, do que ele prefere, do que ele desenvolve com a criação. A geoprópolis, o que vai deixar ela às vezes com uma evolução menor, outras vão fazer potes maiores, outras fazem potes menores, outras fazem discos maiores, discos menores. Vai ser da genética. E é nesse momento que entra a seleção de genótipo. Quem é aluno mais antigo já pegou as aulas de seleção de genótipo na Mandaçaia, por exemplo. A gente tem, como o Jonathan disse, algumas que estão produzindo mais batume e algumas estão produzindo menos. Se a gente quer fazer uma seleção de genótipo para espécies, para genótipos que acumulam menos batume, então a gente faz a multiplicação prioritária das que produzem menos batume e a gente mantém as que produzem mais sem multiplicar. Então a gente vai fazendo essa seleção. Então é 50, 25, 25 lá, segundo o Pereira, né? A gente foi no workshop dele. Ele mantém 50% das colônias medianas
25% das que não tem o genótipo que ele quer, ele destina a outro local e divide 25% das que tem o genótipo que ele está procurando. Então as medianas que produzem mais ou menos a gente mantém, 50% delas, 25% das que produzem menos vão ser divididas e as que produzem muito batume, 25% delas vão ser destinadas a outro local para não ter cruzamento com as que a gente quer selecionar. Depois de 1 ano e meio, 2 de multiplicação, a gente já tem um genótipo um pouco mais destinado ao que a gente procura. Isso funciona para tudo, produção de mel, batume. Sendo em cima, então os discos verdes vão estar embaixo. Ó. Disco maduro, se quiserem chegar mais perto, discos maduros estão começando a chegar em cima, então os discos de baixo já amadureceram, ó. Vocês podem ver os discos de baixo estão maduros e os discos de cima estão amadurecendo. Então eu posso fazer minha divisão por alça sem medo nenhum. Como que é a divisão por alça, ela é muito simples e ela é menos evasiva para colmeia, porque a gente só vai destacar o módulo, automaticamente coloca aqui que entra aquela questão que o Gabriel falou lá no início para vocês. Quando destaca e coloca num porão, um fundo vazio, depois de 60 dias você precisa vir aqui destacar e derrubar os discos, senão o que elas vão fazer? Elas vão fazer um capacete aqui e não vão preencher esse lugar, porque elas foram induzidas quando a gente fez a divisão a trabalhar em cima. E aí o que acontece, às vezes você colocou um fundo vazio aqui, só que você vai olhar, pô, a minha abelha tá bonita, vou dividir, quando vem aqui não tem nada. Porque lá no começo, na divisão, foi feito errado, falhou na parte de baixar os discos depois de 60 dias ali, para que elas sejam colocadas, começam a trabalhar aqui, elas sejam estimuladas, na verdade, a começar o trabalho aqui embaixo. Mas quais os discos que tu vai baixar? Ó, na verdade aqui a gente só vai destacar, nós vamos fazer a divisão por módulo. Daqui a 60 dias. Depois de 60 dias, eu venho aqui, ó, eu vou levantar esse módulo Isso, aqui. o que acontece? Você vai ficar preso aqui na parte do módulo desse pro outro, como vai estar vazio, vai ficar uma espécie de um capacete, igual ele disse, é uma proteção de invólucro. A gente corta em volta dessa proteção, tira os pilares, esse ninho vai ceder e vai encostar na parte de baixo. É isso que a gente faz, a gente ceder o ninho para que a parte de baixo comece a ser ocupada de novo. Exatamente, senão sempre vai ter aquela falsa impressão. A falsa impressão de que vocês... Aí. Ó, aqui ó, a postura verde, tá vendo? E aqui embaixo tá os discos maduros. Ó, aqui é o disco coroado. Disco coroado, então olha só. Aqui tem uma princesa, ó. Já vamos levar, então já tem... A princesinha tá aqui assim, ó. A princesinha subiu aqui do lado. Então a princesinha a gente leva, já sabe que daqui provavelmente 15, 20 dias... já tem o início de uma nova postura, porque aqui, ó, a princesa, ó, foi levado junto uma princesa. Então a nossa chance de sucesso é muito grande numa colmeia como essas. E agora como é que a gente faz? A ímpa ela é muito rápida por causa disso, ó. A gente vai trazer aqui, fechou as frestas. Passar a fita e você pega o outro módulo. Exatamente. Isso aí. Aí que vai entrar depois aquele detalhe de você levantar ela para baixar os discos, para ela começar a ser estimulada a fazer embaixo. A gente pode também na parte de baixo, caso vocês queiram, preparar com uma cera, colocar alguma coisa também, dá para fazer de todas as formas. A gente previamente já vem fazendo análise das colônias, para separar as que vão ser usadas para manejo, né? Mas normalmente, de acordo com a época do ano, a gente consegue entender mais ou menos onde está a colônia. Olha aqui os discos maduros, tá vendo? Estão todos por cima. Numa divisão por disco, na hora de selecionar a matriz que vai oferecer disco, a gente tem que previamente selecionar as que tem os discos na parte superior, a postura madura na parte superior. E a gente não precisa cavar toda a colônia para encontrar os discos maduros lá embaixo. Isso seria um manejo muito invasivo para uma colônia. Mesmo sendo uma colônia matriz, ela tem dificuldade de se recuperar de um manejo desse, né? E agora a gente ainda está tirando os discos de cria maduras, então fazer um manejo invasivo desse e retirar a cria madura é muita coisa para uma colônia conseguir se recuperar. Pode ser que ela enfraqueça, tenha algum problema. Na Guaraipo é assim. Em Guaraipo não tem jeito, vai ter que ser. Ó, o invólucro que eu tô tirando aqui para liberar pro disco, eu já tô levando para caixa nova. Ó, tem uma abelha jovem aqui, acabou de nascer. Eu deixo ele aqui no cantinho que depois a gente aloca ele. Ó, os pilares de sustentação, você tava perguntando, nem nome tem ainda, nem foi batizado. Os pilares de sustentação, você tava perguntando como é que vai ceder o ninho, né? Naquela lá, olha aqui, ó, em volta do invólucro. Se vocês olharem aqui, ó,
cada célula tem um pilar. Ó, aqui tem um pilar, ali tem outro pilar. A gente vai cortando esses pilares e vai separando o disco. É o que a gente tem que fazer agora na divisão por disco, ó. Eu vou retirando o invólucro, bem devagarzinho, ó, cortando os pilares. Cortei esse aqui também, ó. Olha o tamanho disso. É um discão, né? Por isso que a gente escolheu ela. Ó, separando ali, ó. Tem disco até aqui por baixo. Eu tô achando que eu vou ter que tirar esse... Ela é uma de método de divisão mais invasivo do que a divisão por módulo. Mas assim como numa transferência que eu falo que a gente tem que ter calma, na divisão também. É preferível que eu faça tudo com muito cuidado aqui, mesmo que gaste bastante tempo, do que eu faça rápido e corra o risco de estragar aqui as células de cria, ou disco de cria, ou matar muitas abelhas, né? Feito isso, a gente usou o garfo torto, faca torta, colher torta, que vocês tiverem disponível, para encaixar, ó, por baixo dos discos e fazer a suspensão dos discos. Ó. Soltamos os pilares. Agora dá pra fazer... Aí, ó. Não tinha visto o tamanho. Suspensão por disco. Daqui não dá pra A gente ver. vai separando que esse disco... A gente depois vê os formatos dos discos e aloca ali. Como a gente vai aproveitar a campeira de outra colônia, eu posso tirar mais discos dessa. Essa não vai oferecer campeira, vai ter força de trabalho ainda, né? Assim como na divisão por módulo, que a colônia que ofereceu o material ficou para receber as campeiras. Essa vai ficar com as campeiras, a gente vai usar campeiras de outra caixa. Então eu posso tirar os 2 discos maduros que ela tem aqui, tá? Essa chama 2 por 1. 2 por 1. Tô usando 2 matrizes para fazer uma colônia. Então a divisão por disco usando o método 2 por 1. É uma abelha que tá esmagada aqui, ó. Essa cria aqui eu posso virar, não tem mais problema. Só cria verde que a gente tem que tomar cuidado para não virar por conta do alimento larval ser líquido. Acaba afogando a larva se a gente vira, né? Normalmente os discos, as células que estão com pilar, ó, quando a gente tira o pilar, abre a célula. É normal de acontecer. Uma outra coisa. Infelizmente essas células elas não vão vingar, né? Sim, quer dizer, Aí, ó. às vezes não quer dizer, né? A postura verde tá sumindo já. A rainha provavelmente já se escondeu lá pra baixo. Ó, uma pupa já estabelecida aqui, ó. Ver se eu consigo mostrar pra vocês, que vai esmagar ela. Bem frágil. Essa é uma pupa. Saiu de pré-pupa, já tem formato de uma abelha, mas ainda está em processo de desenvolvimento. Não criou o exoesqueleto ainda, ela não é dura por fora. Ela é bem molinha. Os gambás, quando vêm comer a colônia, eles querem isso aqui. É uma substância altamente proteica, né? Muito proteica. Vamos lá. Na hora de alocar os discos, a gente começa com o disco que está mais íntegro. Por que eu coloco os pilares? Por causa delas. Elas têm que ter trânsito por baixo do disco para auxiliar no nascimento e na limpeza dessas células futuramente. Sempre, ó, na direção do pito de entrada. Aqui elas vão ficar alguns minutinhos relutando para entrar, porque é bem característico delas. Como mudou abruptamente a entrada, elas entenderam, opa, tem alguma coisa errada. Então elas demoram ali uns 15, 20 minutos. A ideia depois elas começam a entrar já como se nada tivesse... Isso, como se nada tivesse acontecido. Ó. Vai ficar alguns minutos elas relutando. Por isso que quando a gente faz 2 por 1 é muito importante pegar bastante campeiras. Olha só, não economizar. Não economizar na questão de campeiras, porque o que acontece? O enxame, nós começamos do zero, ele está desestabilizado. E quanto mais gente estiver ali dentro para trabalhar, mais rápido vai estabilizar e mais rápido... A rainha vai ser criada aqui a partir dos discos. Ali tem princesa, 12,5% das crias que vão nascer nas melíponas, fora a marginata, a silvae e obscura e ortórrida, que são as manduris, é 12,5%, ou seja, de um disco de 100, 12 serão princesas, então tem uma quantidade boa. É igual o Jonas estava falando, uma colônia crua, precisa de força de trabalho para construir tudo que precisa para iniciar aí um processo de eleição de uma princesa. Essa quantidade é mais do que suficiente. É suficiente essa quantidade, aqui deve ter umas 100 abelhas adultas mais ou menos, né? Se contar com todas que estão aqui tentando me expulsar. Aquela colônia que sobrou é uma colônia que vai ficar com todas as abelhas jovens, de 25 para menos, né? De 25 dias para menos. São as abelhas que ainda não são campeiras, não estão voando. Então, mesmo saindo tudo isso daqui de abelha, a gente tem a mesma quantidade lá dentro que ainda não voa. Além... Oi? Aquela lá volta pra cá? Não, aquela lá agora vai ser levada para outro lugar. Todas as campeiras, que são as adultas, que já voam, já coletam alimento, serão dessa colônia aqui a partir de agora. Lá, ela vai vir pra cá. Todas as campeiras que saírem daquela caixa vão para essa. Mas lá vão sobrar a mesma quantidade de abelhas que tem aqui, só que as que ainda não voam, não estão prontas para voar. Ficar fechado por um tempo aquela não. Não, ela já vai começar, porque lá já tem abelha. O que acontece? Dentro de uma colônia a gente tem abelhas em todos os tipos de idade, é como se fosse a sociedade. A gente tem desde criança até os mais velhos. As mais velhas estão aqui.
Essas são as mais experientes. As crianças, os jovens estão lá ainda. E eles já vão começar a sair para trabalho. Então se a gente deixa ela aberta, eles já vão sair a partir do lugar novo. E já vão definir um novo local, né? Então aqui a gente só tá aproveitando as mais velhas. Essa é a segunda e terceira idade da colônia. E agora a gente tem que deixar. Elas vão reconhecer a caixa. E a partir de amanhã, no mais tardar, daqui a uns 2, 3 dias, já vai ter um invólucro já montado. É a primeira coisa que elas fazem. E aí vai começar a puxar outras construções. Essas campeiras, como já estão aptas para coletar alimento, elas já vão começar a coletar para preparar aqui as estruturas para receber essa nova princesa, que vai ser eleita para se tornar uma rainha. Elas vão trabalhar mesmo sem ter a rainha. Vão trabalhar inicialmente, internamente. A princesa que nascer e for a mais dominante vai tomar a eleição dessa colônia, ela vai tomar a dominância, vai começar a ordenar os trabalhos de coleta de alimento, que aqui não tem nada, mas provavelmente daqui a uns 3 dias depois que elas estiverem estabelecidas já vai começar a ser oferecida alimentação para agilizar esse processo. Oferecendo alimentação, essas abelhas que estão aqui vão alimentar essa princesa, aí é o mesmo processo que uma enxameação, para essa princesa estar apta para copular com o zangão de alguma outra caixa. Daqui, se tudo der certo, daqui a mais ou menos uns 10 dias essa princesa está copulando. Vai copular aí dentro? Copula ou dentro ou fora da caixa, depende muito. Depende muito da espécie, exatamente. Daqui a uns 10 dias ela vai estar apta para cópula, né? Daqui a uns 10 dias ela vai nascer, daqui a uns 15 provavelmente apta para cópula, até uns 20 dias no máximo essa princesa ou a nova rainha já vai estar apta para iniciar a postura. A caixa se tudo der certo. daqui, ela fica fechada ou aberta? Não, a caixa que saiu daqui fica aberta, ela vai ser dirigida para outro local. O restante das campeiras que já vão vir para cá. E as que estão lá, que são as jovens que ainda não vão, que é essa mesma quantidade só que tá lá dentro, elas vão começar a voar a partir do local novo. Aí elas já vão definir aquele novo local. Lá. Isso. Então essa caixa agora fica aqui. Essa aqui agora é daqui. Essa é a colônia daqui. Como não tá com acetato, não dá pra gente ver. Mas daqui, no final do dia de hoje, a gente volta a dar uma espiadinha pelo acetato. Elas já vão estar iniciando a construção do invólucro. Mas essas muito aí que faziam trabalho externo, vão fazer trabalho interno aí? Vão. Porque agora não tem mais força dominante, elas entendem que precisa eleger, e como tem disco, ela tem da onde eleger uma nova rainha. Essas, por serem mais velhas, elas têm um entendimento mais importante para esse momento. Elas conseguem estabelecer tudo bem certinho. Quanto mais, melhor. O que vocês botaram ali dentro daquele copinho? Ainda nada. Ah, mas você tem que colocar alguma coisa, extrato? Daqui a uns 3 dias. No meio e cortar os pilares. Ó, pode ir passando pra cá. Todos eles não precisam. Conseguiram soltar? Não. Tá duro aqui de soltar. Ainda. Aqui a cria é verde. Põe esse em cima. Olha que linda. Você tinha visto? Tá empinado aqui pra não encaixar. Belezinha. Hora da verdade. Linda. Experimenta, ó. Faz assim, ó. Tá bonito. Agora vocês botando a mão na massa, agora tá bonito. Soltou. Pode segurar aí. Esse primeiro você vai separar aqui, já já a gente vai começar a organizar. Sempre separa os discos, depois organiza. Acharam um tigre. Ih, estão sofrendo aí? Viu? Acharam um tigre. Ó, boa, bota aí na orelha. Mas essas aí não são de entrar na orelha, não. Se fosse borar, era perigoso. Cortou todos. E aí, tá dando certo? Tá dando certo. É isso aí. Ó, Que vai gerar uma princesa, no olha caso. lá o ovinho dela que ela botou ali. Ela tinha acabado de fechar a célula. Aquela coisinha branca? Aquela coisinha branca é o ovo da rainha. É uma larvinha, na verdade, né? Não, é um ovo. É um ovo aí. Essa é um ovo e depois ele vai virar uma larva. Agora você vai pegar, ó, passar a mão no mel aqui, pegar um pedacinho de cera e vai colocar ali na entrada. Pode fazer. Passa a mão no mel, você vai lambuzar a entrada de mel, pode pôr bastante. Aí, vai lambuzar a entrada de mel, pega um pedacinho da cera, ó, põe na entradinha ali. Põe embaixo da entradinha. Aí. Sai fora. Ah, você olha pra colônia e você acha que não tem abelha dentro, né? Olha o tanto. Agora vocês podem deixar ela quietinha aí, ó. Virada sempre. Vira ela um pouquinho mais pra lá, ajeitar um pouquinho mais. Você vai levar pra longe. Essa agora tem que levar. Ofereceu o campeiro, eu levo pro outro lado. Agora vocês podem dar 1 metro de distância, pode ficar observando, elas já vão começar a entrar. Nós nem oferecemos, nós botamos eles à força.
Nossa, que disco enorme. Pois é, eu disse. Só o de cima já chega. Só com o de cima, você só precisa de um disco só. Bonito. E olha o tanto de Ô, Gabriel, pote. olha o tamanho desse disco aí. Caraca, vocês ganharam na loteria. A manduri é a abelha parece que um faz. coração, ó. A manduri é a abelha que faz o maior pote em relação ao tamanho de abelha. Ela é pequenininha e o pote é do tamanho do porta-mão da saia. Olha o disco. A menor delas é. Júlia, eu posso tirar esses dois últimos ou só esse aqui de cima? Pode tirar os dois. Pode tirar os dois. Tá. Só isso, só vai. Vai funcionar. Na verdade, se o de baixo tiver coroado, você pode usar só o de baixo, porque ele é bem grandão. Então isso, vai tirando aí até você encontrar o coroado e quando você tiver com todos eles já separados a gente organiza. Ah, não, isso daí tá tranquilo. Vai removendo até encontrar o coroado. Você vai removendo, separando os discos e a gente organiza. E separando aqui os bloquinhos de célula. Bonito, grandão. Tô falando, as abelhas saíram todas e ficaram lá em cima. Vocês tiveram sorte. Isso. E aqui, ó, o que é ali uma... Aí tá bom. Uma vespa. Uma vespa comendo E levantamos ela. E aí, Gabriel? Você tá curtindo? Nossa, tô cansado. Já? Fazer 100 manejos num dia é complicado. Olha só, primeiro passo sempre a gente vai retirar a cerinha de entrada e vai colocar aqui pra gente não esquecer, né? Colocamos aqui. Ó, pode ver que agora já tá escuro, não tem movimentação. O bom sempre é fazer na primeira hora da manhã, para que tenha tempo, elas tenham tempo de se alojar até o final do dia. Isso aí. Então ela estava meio inclinada, por isso que a umidade acabou não saindo toda. Isso é normal. Ó, vamos ver como é que tá vamos ver como é que tá o estado delas. Aqui o que acontece? Pet sempre é uma surpresa. A gente pode pegar e tá muito boa, como pode pegar e tá ruim. A gente não sabe porque a gente não consegue visualizar dentro. Mas começando a fazer a transferência, eu corto ela no meio. Por quê? Normalmente elas fazem os discos de cria aqui e aqui fica o mel. Então, sempre aqui cuidando. Começo com a pontinha do estilete, ó, começando com a pontinha do estilete e vem levantando a pontinha para não pegar nenhuma abelha. Feito isso, ó, feito esse passo a passo, cheguei no meu ponto aonde eu estava. Então agora eu vou deslocar, ó. Desloquei, aqui tem mel, aqui tem família, então eu preciso me preocupar com esse aqui, porque esse aqui tem mel, eu posso virar, esse aqui eu não posso virar. Então, ó, como ela ficou bastante tempo, ela ficou bastante úmida, ó, bastante úmida, porque ela passou o inverno toda no mato. Se a gente não transferisse, era bem capaz de ela poder vir a morrer pelas condições dela, tava bem ruim. Já tava na hora mesmo. Já tava na hora. Normalmente, um enxame saudável, a cera é bem clara. É bem clarinha, não é uma cera escura. Aqui, ó, se você quer para facilitar, eu normalmente corto no meio porque eu reutilizo a PET. Mas vamos fazer então hoje como se faz, como se fosse descascar uma laranja. Se fazer só aquele corte aqui, tu consegue usar a mesma. Isso. Ó, como descascar uma laranja, eu vou tirando, ó. Tiro essa parte aqui. Lá embaixo estão cortando uma garrafa PET. Estão cortando uma garrafa PET lá pelo barulho. Sim, ó. Coloco aqui do lado. Vou bater para não perder as campeiras. Peguei as campeiras daqui. Pode pegar. Obrigado. E agora a gente vai partir então pro mel. A gente pode lateralizar. Também eu corto aqui e reutilizo, mas hoje a gente vai fazer a demonstração, então não tem muito o que aproveitar. Como assim, tu corta e reutiliza? Eu reutilizo, porque eu só faço aqui, ó. Quando eu fazer aqui, vai soltar. Hoje eu vou descascar ela como se fosse uma laranja. Depois passa uma fita aqui. É só aproveitar a PET. Normalmente, numa PET que você captura uma, tem grande chance de capturar outra porque já tem cheiro. Sim, tem isso. Então, ó, até tem bastante estoque de mel. Se tivesse muitos potes de mel abertos, aí tu não ia colocar aqui na caixa. Se tiver muitos rompidos, não tem como a gente colocar. Botar Sobrou algum acetato por aí? Mas Não? escorreu Além um daquele pouquinho, ali, tem mais algum? Para nós transferir? Não, acetato. Acetato não, a gente vai utilizar esse plástico preto aqui. Corta. Tá feita a nossa... Essa melgueira então a gente não vai utilizar, vai colocar aqui só para manter o estilo da caixa. Tu quer a fita para passar? Não precisa porque aqui até dá para nós passar, mas aqui na frente tem essa entradinha, só vai dar para passar aqui nas laterais. Mas pode passar, não tem problema.
a gente junta o lixinho. Muito legal. E aí, o que vocês acharam do dia de hoje? Ai, amei, adorei. Contigo, qual foi a melhor parte? Muita experiência, muita coisa bacana, tirando muitas dúvidas, eu fiquei feliz. Gostei de... Qual foi a melhor parte pra você? Qual foi a melhor parte pra você? Ah, sim, com certeza já tá aí, né? Já tá aí? Você preferia mandurim, não foi? Gostei da mandurim. E aquela lá que diz que é ótima pra colocar ambiente úmido. O guaraipo? Isso. Essa é a mais indicada pra mim usar, acho que lá na minha terra, porque eu tenho água que passa dentro do mato. É, isso aí. Muito bom, muito bom. E aí, vocês aí de cima, o que vocês acharam de hoje? Vocês curtiram? Qual foi a melhor parte pra vocês, vai? Mão na massa. Pô, mão na massa? Gente, vocês parecem criança da quinta série. Como é que foi o dia de hoje? Foi bom, legal. Crê em Deus Pai. O dia de hoje foi bom. Aprendemos muito, né? Nada melhor que aprender para ter experiência, né? E se pudesse ter de novo, nós viria de novo. Ah, esse aqui é bom. E qual foi a abelha que você mais gostou? Eu gosto de todas, mas a mandurim ela é bonita, é legal. Né? A mandurim, gostou da mandurim? É que você não tem muito cabelo, né? Mas pegaram. As mandaçaia pegaram também? As mandaçaia também foram atrás de vocês. Né? Esse aqui é bom, esse aqui é gostoso. Bom demais. E aí, gostou de acompanhar esse workshop junto com a gente? Olha, esse foi o primeiro, mas não o único workshop presencial AMA que a gente tá realizando. E desse workshop saíram muitos manejos incríveis e o mais importante, muitos meliponicultores verdadeiramente conscientes em saber o que fazer com as suas próprias colônias de abelha sem ferrão. E olha, eu tenho uma coisa importante para te dizer. Olhando todos esses manejos, todas essas colônias incríveis, você ficou tentado em ter a sua primeira abelha? Você que acompanha a gente, mas ainda não tem, gostaria de ter a sua primeira colônia de abelha sem ferrão com o meu auxílio, acompanhando você em uma trajetória de conhecimento assim como foi no workshop? Bom, eu tenho um convite para te fazer então, e olha, é totalmente gratuito. Vai rolar o primeiro intensivo Minha Primeira Abelha Sem Ferrão, um evento online 100% gratuito, onde eu vou te mostrar exatamente como você vai fazer para ter a sua primeira colônia de abelha sem ferrão em casa, de forma simples e muito segura. E para participar desse evento, que como eu disse, é gratuito e totalmente online, é só clicar no link que tá embaixo desse vídeo aqui na descrição e no link que vai aparecer nos comentários. Eu vou esperar por você para te mostrar, assim como eu fiz pro pessoal desse workshop que você acompanha agora, exatamente como você vai fazer para ter sua primeira colônia de abelha sem ferrão e poder vivenciar tudo de mais incrível que as abelhas sem ferrão podem trazer para sua vida, para sua família, para o meio ambiente ao seu redor e muito mais. Te vejo lá para te contar mais sobre. Um grande abraço e até lá!